Amada igreja, graça e paz. Aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Marcelo, pastor da congregação em Bagé, mais conhecida como a Rainha da Fronteira. Se você não conhece a Fronteira, por favor, me dê o privilégio de você ir lá na minha casa e conhecer a congregação de Bagé. E a congregação de Bagé é fruto do trabalho missionário aqui da IPC. E de vez em quando eu apareço por aqui, e de forma especial, devido à situação do pastor Daniel, ele pediu para que eu pudesse trazer um sermão e também, após o sermão, a nossa EBD. Quero convidá-los a abrir as suas Bíblias lá no Salmo 28. Após a leitura do texto, gostaria também de fazer um outro pedido. Eu gostaria que você pudesse deixar a sua Bíblia aberta e acompanhar a minha explicação para depois a explicação. Basicamente, a minha missão aqui é explicar o texto e aplicar o texto. A minha conduta durante esse pouco tempo de ministério é explicar e aplicar, mas hoje eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou explicar o texto e depois eu vou aplicar. Mas, para que você possa entender as aplicações, você precisa primeiro entender a explicação do texto. Então, eu vou passar um tempo explicando, espero gastar ali 15 minutos, e depois vou gastar um pouquinho mais de tempo nas aplicações, e eu espero que você se identifique com o texto, tá bom? Então, volte seus olhos para o texto e atente à leitura que eu farei da santa e inerrante palavra do Senhor. Salmo de Davi. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não seja surdos para comigo, para que não se suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve minha voz do súplice, quando a ti clamo por socorro, quando ergue a minha voz para o teu santuário. Não me arraste com os ímpios, com o que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhe segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos, dá-lhe conforme a obra das suas mãos, retribui-lhes o que merecem, visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para os que as suas mãos fazem. Ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu a voz de súplice. O Senhor é a minha força, é o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, refúgio e salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o, exalta-o para sempre. E até aqui a santa palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós não estamos em um clube, nós estamos em uma reunião solene. E quando o teu povo está reunido, o Senhor se faz presente e por meio do teu Santo Espírito, o Senhor fala aos nossos corações. Pedimos mais uma vez, ó Deus, a ação do teu Espírito, destampando os nossos ouvidos, quebrando o nosso coração, trazendo à memória aquilo que pode nos dar esperança, para que mais uma vez venhamos sair daqui edificados para a glória do teu nome e ter a esperança perpétua no Senhor, que é a nossa rocha. Faz isso, ó Deus, para a edificação do teu povo e para o avanço do teu reino, em nome de Jesus. Amém. O que mais é assustador para aqueles que servem a Deus? Será que é o ato de ser perseguido pelos inimigos ou ser perseguido por aqueles que se levantam contra a igreja de Cristo? Ou ser tratado por Deus como um ímpio? Eu creio que esse salmo ele vai tentar trazer e responder essa realidade. Por quê? Porque essa primeira realidade dos saltérios, que vai do capítulo 1 até o capítulo 40, é um momento onde os inimigos do Senhor se levantam contra o ungido. Não, o ungido não é o pastor. O ungido nesse contexto é Davi, o rei, aquele que estava liderando o povo de Deus em um momento de dificuldade.
E mais uma vez aqui, Davi está sofrendo ameaças. E é por isso que, de forma bem simples, você consegue perceber a estrutura desse salmo. Se você voltar os seus olhos para o texto, dos versículos 1 até o versículo 5, ele está orando a Deus e pedindo um livramento. Senhor, me livra. Não fica calado, Pai, porque os inimigos estão se levantando contra mim. E aí, nos versículos 6 até o versículo 9, Davi faz uma oração de louvor, de gratidão. Ele faz um louvor por saber que Deus o livrou. Eu não acredito que isso aqui foi após ele ter vencido algum tipo de batalha, nós não sabemos o contexto, mas não, ele olha para a justiça de Deus, ele percebe quem Deus é, e em meio ao sofrimento ele diz, bendito seja o Senhor, versículo 6, porque me ouviu as vozes súplices. Só que, quando eu estava lendo o texto, e orando, e lendo, e trabalhando um pouco o texto, eu percebi algo que me chamou muita atenção. E eu entendo que o que o Salmo está querendo nos ensinar é que o maior temor do povo de Deus não é a morte, mas, ou uma realidade de ser comparado com os inimigos do Senhor. O que Davi está querendo nos ensinar aqui, irmãos, ele não está preocupado com a sua morte em si, mas ele está preocupado que diante do julgamento de Deus, que Deus não possa comparar ele com os inimigos. E observe como isso aparece, principalmente nos versículos 1 e 2, e aí ele vai escalonando essa verdade, mostrando algumas coisas muito interessantes. Então, a primeira coisa que o texto nos mostra, dos versos 1 ao verso 5, é que o Senhor é a minha rocha. Ele escuta o nosso clamor. Então, essa é a primeira verdade do texto. O Senhor é a nossa rocha, porque Ele escuta o nosso clamor. Observe como Davi começa essa oração. A ti clamo, Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não se suceda. Se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Davi aqui, ele faz um clamor, ele faz um pedido desesperado, e isso é muito característico nos salmos, principalmente quando o povo de Deus está sofrendo alguma ameaça. Se vocês depois olharem o Salmo 83, que é um salmo de Asaf, ele faz esse mesmo pedido. Ó Deus, não te cales, não te mudeça, nem fique inato. O que Davi está pedindo assim, Senhor Deus, o Senhor não está vendo a minha angústia aqui? O Senhor não está percebendo que os meus inimigos estão se levantando contra mim e o Senhor está calado? Por que o Senhor não está agindo ao meu favor? Então esse é o pedido de Davi. Mas pode ser que esse pedido tão feroz, tão desesperado, pode ser que ele tenha pensado algum tipo de pecado que ele cometeu e é por isso que Deus não está ouvindo a sua oração. Porque nós somos assim. Parece que toda vez que Deus não responde a nossa oração, a gente usa sempre aqueles 3 pensamentos, né? Não, sim, talvez, né? Mas a ideia é, por muitas vezes, será que eu estou em pecado? Será que eu estou em pecado e Deus não está respondendo a nossa oração? E eu não creio que não é isso, que toda vez que Deus não responde a nossa oração é porque nós estamos em pecado, mas quando estamos sofrendo, mas quando estamos em momento de angústia, parece que o nosso coração não consegue perceber a bondade do Senhor. Muito parecido com a oração que o presbítero Isaac fez. Parece que no momento da angústia, aquelas verdades que nós acreditamos, que Deus é soberano, que Deus salva o seu povo, que Deus é conosco, que Ele é Emanuel, vai embora da nossa mente. E foi embora, talvez, do coração de Davi, e por isso que ele diz, Senhor, não te cales. Mas por que ele fala isso? Porque ele não quer ser semelhante a quem? Aos que descem a cova. E a ideia aqui da semelhança, ela é como se fosse um modelo, mas o texto original traz uma ideia de provérbios, como se fosse assim, tá vendo? Tu disse que é crente, e agora olha a tua situação e como é que você está. Tu não disse que serve um Deus? Vai todo domingo para a igreja, louva a Deus, carrega a Bíblia para o lado de lá, carrega a Bíblia para o lado de cá, e agora quando tu está no meio da situação, Deus não está ouvindo a tua oração. Às vezes as pessoas tratam assim a gente, né? E aí,
Davi está dizendo, olha, eu não quero ser um provérbio para o povo dizendo que eu não tenho um Deus. E aí, ele fala no verso ainda 1, dizendo que ele não quer ser semelhante àqueles que descem a cova. E é impressionante como o Salmo, ele faz uma ligação com cova, com uma outra expressão que aparece constantemente no Salmo, que é a ideia de Sheol. E Sheol aqui é o lugar que os ímpios vão. Então, Davi, ele está dizendo assim, olha, eu não quero ser comparado com os ímpios, Senhor Deus. Quando vem o teu juízo, quando eu estou no momento de dificuldade, não me compara com os ímpios. E aí, Davi, então, ele continua clamando, dizendo, ouve-me as vozes súplices. E aqui, essa ideia de súplices, literalmente, ouve por causa da tua graça. Não ouve por causa dos meus méritos. O crente, quando ele vai na presença do Senhor, ele não vai com base nos seus méritos. E se vocês observarem, tanto o versículo 2, como o versículo 6, mais uma vez traz essa ideia de vozes súplices, que literalmente é misericórdia, graça. Senhor, ouve segundo a tua misericórdia, ouve segundo a tua graça, não segundo os meus méritos, não porque eu sou o rei. Não, não é isso. E aí, ele mostra o seu clamor. Por quê? Por quê? E aí ele mostra o contexto. O contexto é de perseguição. Não me arraste com os ímpios. Senhor Deus, não me arraste, versículo 3, né? Não me arraste com os ímpios. Como é os ímpios? Eles são aqueles que praticam a iniquidade, os quais falam de paz, porém no coração tem perversidade. Olha só, qual é a característica de um ímpio? Verbalmente ele fala de quê? Paz. Tem um coração até mesmo piedoso, assim, né? Externamente. Não, eu acredito em Deus. Mas no coração, perversidade. E é impressionante como a Bíblia fala que os falsos profetas, eles são assim, né? Se você olhar, por exemplo, quando Jesus está confrontando os fariseus, eles eram lindos por fora, mas o quê? Podre por dentro. Eles eram raça de víbora, sepulcro caiado. É isso que fala Mateus, capítulo 24. Ou seja, os falsos ímpios, ou os falsos profetas, ele tem essa característica de falar coisas de paz, mas o seu coração é para corromper. E aí, Davi agora, ele faz uma imprecação. Os salmos têm conhecido aqueles que são salmos imprecatórios, salmos que Deus se levanta, ou que o salmista se levanta para pedir a justiça de Deus sobre os ímpios. Talvez esse tema é difícil para nós, né? Que a Bíblia fala que nós temos que amar os nossos inimigos, mas o ponto aqui não é que ele vai praticar o mal pelo mal. Ele está dizendo assim, olha, Deus, estão se levantando contra a tua igreja, não é contra o Marcelo. Por exemplo, né? Lá em Bagé, quando eu morava em uma certa casa, tinha um vizinho, né, que ele colocava só música boa, para dizer o contrário, né, só música boa. E ele colocava não só para ele escutar, mas para o bairro todo escutar. E aí, às vezes eu fazia uma oraçãozinha, ô Senhor Deus, leva esse miserável, leva para a eternidade, para outra eternidade, né? Mas não é contra o Marcelo. Eu falava isso no coração, irmãos, eu não estava orando mesmo a Deus, não, porque ele não estava indo contra o reino de Deus, ele estava, por exemplo, fazendo algo que não estava me agradando. Então eu estava, é só uma brincadeira, viu, irmãos? Eu não estou dizendo que eu orava isso não, viu? Depois eu dizia, rapaz, aquele pastor lá de Bagé disse que estava orando ali para o pessoal ir para o inferno. Não estou falando isso não. Mas eu estava pedindo, ô Senhor Deus, ajuda ali para abaixa um pouquinho o som que está me atrapalhando. Não consigo nem me concentrar e tal. Mas aqui não, aqui é diferente. É uma oração que pessoas se levantam contra a igreja de Cristo, da antiga aliança. Então, o que é que Davi pede? Versículo 4. Paga-lhes segundo as tuas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhe conforme as obras das suas mãos e retribui-lhes que merece. Observe os verbos, como ele dá uma ação de justiça de Deus. Paga-lhes, dá-lhes, retribui aqueles com a tua justiça, Senhor, não com a minha justiça, porque eles não se voltam contra ti. Por que eles não fazem isso? Versículo 5.
Porque eles não atentam para a mão do Senhor. Eles não reconhecem que o Senhor é Deus. Então, se ele não reconhece, Senhor, faz duas coisas. Usa a tua justiça para atrair os corações dele. Mas se eles não se arrependerem, o que é que eles vão receber? A justiça de Deus. Não tenha medo. Se você aqui está presente e não se voltou para o Evangelho, lembre-se disso. Você vai receber a justiça de Deus, a paga de Deus. Por isso o meu clamor é, se arrependa dos seus pecados e se volte para o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não pense que você vai ser salvo porque você é bonzinho, porque você é melhor do que um traficante, porque você não faz isso, porque não faz aquilo. Não. Só a justiça de Cristo é capaz de te salvar. Por isso se arrependa dos seus pecados. Então, Davi, após esse momento de luto, o que é que ele faz? Ele agradece. Ele agradece a Deus porque Deus o livrou. E aí, os versos 6 até o verso 9, Deus está agindo, ele é a nossa rocha, que agiu em nosso favor, por isso que nós louvamos a ele. Nós temos confiança nele. Observe o versículo 6, ele diz, bendito seja o Senhor, porque me ouviu segundo o que eu mereço, não, segundo a sua graça. A voz dos súplices é a mesma expressão que está aí no versículo 2, que dá a ideia de misericórdia e graça. E aí ele diz, Senhor é a minha rocha, é o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico te louvarei. O Senhor agiu em meu favor, e a minha consequência é, Senhor, eu quero te louvar por aquilo que o Senhor é. Eu quero bendizer o teu nome pela tua bondade. Eu quero bendizer o teu nome porque o Senhor foi bom para comigo. E aí Davi, mais uma vez, lembra que é esse Deus que o fortalece o seu povo. Verso 8, o Senhor é a força do seu povo, refúgio e salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta e exalta-o para sempre. Então, basicamente, é isso que o Salmo fala. Davi, ele faz uma oração de livramento para não ser comparado com os ímpios. Isso acontece. O que é que ele faz? Louva a Deus pelos seus atos. Diante disso, o que é que nós podemos aprender? O que é que nós podemos aprender diante de um salmo desse, que fala sobre livramento e não ser comparado com os ímpios? Eu tenho algumas aplicações, 10, brincadeira. Só 5 tá bom. O que mais você teme, meu amado irmão? O que mais você teme nesse mundo? Ficar pobre? Você tem medo da morte? Infelizmente, nós temos mais medo da morte do que dos nossos próprios pecados. Nós temos a capacidade de chorar por um cão vira-lata que está na rua com a pata quebrada, mas nós não choramos pelos nossos pecados. Pastor, você é contra animal? Não sou, não. Sou nada. Mas nós temos a sensibilidade tanto de chorar por animais, de chorar por tantas coisas, de chorar porque tem mendigo na rua, choramos por tudo, mas não choramos pelos nossos próprios pecados. Nós brincamos por muitas vezes de ser crente, e é impressionante como a Bíblia, ela pinta o pecado. Gênesis capítulo 4 fala que o pecado, ele está ali à porta. Ele está ali em um momento como se fosse um bicho para te dar um bote. Mas nós não vivemos dessa forma. Nós, por muitas vezes, enamoramos o pecado. Nós, por muitas vezes, não damos valor às coisas do reino de Deus. E eu lá em casa, tenho 2 bichos, por isso que eu não estou dizendo que eu não gosto de animal. Tenho 2 bichos, um cachorro e uma gata. O cachorro é o mais besta de todos. E a gata é uma onça. É uma onça, minha gata. E olhando para ela, eu percebi uma ilustração poderosa como o pecado. Lobinho, o cachorro, ele fica andando na casa assim, e às vezes a Nina, a gata, é um felino traiçoeiro. E às vezes ela quer dar uma pancadinha no cachorro. O que é que ela faz? Ela entra em um quarto e ela fica à espreita. À espreita esperando o bobo lobinho passar. Quando o lobinho passa, o que é que ela faz?
na cara dele. Assim é o pecado. Assim é o pecado na sua vida, meu amado irmão. Ele fica lá, te cozinhando, esperando. Aí você fica no celular, olhando pornografia, passando as pornografias. Passa. Aí de repente viu lá uma foto de uma mulher. Clica. Vai começando a enamorar. Vai começando a visualizar. E aquilo ali vai tomando forma. Até você adulterar de forma prática a sua esposa. Você já está adulterando. Tenha certeza disso. Mas aí aquilo ali vai tomando o seu coração. Não tem nada não. Ninguém está vendo, pastor. Ninguém está vendo. E de repente, você leva o bote da serpente. Por quê? Porque você ama mais o seu pecado do que a Deus. Porque você chora pelo cachorro que quebrou a patinha. Você chora por tantas outras coisas, mas não chora quando você peca contra o Senhor. Infelizmente, nós somos assim. E eu gostaria de ler um discurso de David Foster Wallace. Tudo que você adora fora de Deus vai te devorar vivo. Um ateu, um ímpio, falando sobre o evangelho para nós. Ele diz o seguinte, em uma formatura, ele diz assim para os formandos: todo mundo adora, não tem como, todo mundo adora. A única escolha que cabe é quem você deve adorar. A razão é que nos constrange, talvez, escolha algo do tipo de um Deus para adorar. Está no fato de que, praticamente, todas as outras coisas que você adora, o comerão vivo. Se adorar o dinheiro e os bens, caso eles estejam onde você encontra o real sentido de felicidade, você jamais o possuirá em qualidade suficiente. Jamais se sentirá feliz o bastante com o dinheiro que você ganha. Você vai sempre querer o quê? Um pouco mais, um pouquinho mais, pastor, só um pouquinho. Eu ganhava 20 mil reais, mas agora eu quero ganhar mais um pouquinho. E assim vai. Nunca vai ter contentamento. Tá bom? Adore então o seu próprio corpo. Não estou dizendo aqui que é proibido fazer academia, ou fazer musculação, ou correr, como eu gosto de correr. Não estou dizendo isso. Mas adore isso. Adore o corpo, a beleza, a atração sexual, e sempre se sentirá feio, enquanto o tempo da idade começar a bater e se mostrar a sua vida, ao seu corpo. Sim, não tem como, pode fazer botox o que você quiser, minha irmã. Vai cair tudo. Pode ter certeza. Não tem como, uma hora ou outra. Não tem como, meu. Pode ter certeza. Pode malhar o que você quiser. E continue malhando. Mas uma hora, já foi, já era. Vai bater na porta. Mas adore a beleza. Se sinta mais amada pela sua beleza. Eu quero ser reconhecido, pastor, pela minha beleza. Tá bom? O que é que vai acontecer? Quando a idade chegar, você sofrerá milhões de mortes antes da sua morte. Antes de você ser enterrado. Ou enterrado. Então adore o poder. E acabará se sentindo frágil, temeroso, necessidade de ainda mais poder sobre os outros, para que você coloque medo. Eu quero ter poder, então eu vou agora oprimir as outras pessoas. Porque eu quero ser poderoso, eu quero ser reconhecido nesse mundo. Olha, tudo aquilo que eu faço é em busca de reconhecimento, pastor. Se eu não tiver reconhecimento nesse mundo, eu não sei como eu vou viver. Faça isso. Você nunca vai ter reconhecimento. Porque a única pessoa que deve nos reconhecer, e já nos reconheceu em Cristo Jesus, foi o nosso próprio Deus, e ponto. Você não precisa fazer nada para ser reconhecido. Você já é amado por Cristo Jesus. Adore o seu intelecto. Os reformados são intelectos. São pessoas inteligentes. São pessoas que estudam. Adore o seu intelecto. Sendo visto como alguém inteligente, acabará se sentindo estúpido, um fraude, sempre prestes a ser descoberto. Olha, essas formas de adoração são traiçoeiras, elas não são pecados em si mesmo. Mas, se isso é seu tudo, isso é seu ídolo. Não é pecado cuidar do corpo. Não é pecado estudar.
Mas se isso é seu tudo, isso é o seu pecado. Como você está diante disso? Como você está? Segunda aplicação. O que você faz quando é injustiçado? Quando você é injustiçado, o que você faz? Você paga o mal com o mal, é? Você paga o mal com o mal? Eu acredito que aquela música, O Sabor de Mel, é a prova disso, que a pessoa quer pagar o mal com o mal. Ela precisava da graça e da justiça de Deus. Tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem nada. Tem sabor de fel, não de mel. Às vezes, irmãos, quando nós somos injustiçados nesse mundo caído, nós achamos que devemos pagar o mal com o mal. E é impressionante que a relação conjugal, por muitas vezes, é assim, não é verdade? Às vezes, só o marido que toma a decisão, aí a mulher diz assim, rapaz, só ele, eu tenho que fazer tudo o que ele diz, e ele diz que tem que ser submissa. Aí você começa a guardar isso no seu coração, isso vai começando a criar amargura no seu coração, e agora você vai começar a pagar o mal com o mal. Eu vou botar o meu pescoço duro mesmo. Por quê? Porque você não consegue tratar tudo isso com a graça de Deus. Observe como Davi fez. Vocês lembram quando Saul ele entrou na caverna? Os inimigos de Saul, nesse caso, os inimigos de Davi, Deus te deu uma oportunidade, Davi. Faz aquilo que tu queres. Deus está te dando a oportunidade. Essa é a hora de tu matar Davi. Ou essa é a hora de você matar Saul. O que foi que Davi fez? Rasgou só um pedacinho da orla de Saul. E ele disse que ele não poderia tocar no ungido do Senhor. Naquele caso, Saul, que era o representante de Israel, ele fez isso. A relação entre marido e mulher não é uma relação fácil, com certeza. Relação de relacionamento dentro da igreja não é uma relação fácil. Mas por muitas vezes nós queremos pagar o mal com o mal e não descansamos na justiça de Cristo, na justiça do nosso Deus. Nós pagamos o mal com o mal. E não nos refugiamos nesse Deus que é gracioso. E aí sim, trabalhamos em o nosso coração para falar a verdade em amor, mas por muitas vezes nós falamos a verdade com dureza. Aquele pecado que o marido cometeu há tantos anos atrás fica lá guardado, não foi perdoado. Ele fica guardadinho lá. E no momento certo, que é que as esposas, ou vice-versa, acontece? É colocado como uma língua felina para ir lá no âmago do coração daquele que errou e que você não disse. Você não tinha me perdoado sobre isso? E por que agora você está jogando na minha cara de novo? Por quê? Porque nós não aprendemos a descansar na justiça de Deus. E não aprendemos a perdoar. Se você está assim, perdoe. Aprenda a perdoar. E aí eu encaro a terceira aplicação. Qual é o âmago do cristianismo, crianças? Olha, eu disse que ia contar uma historinha para vocês. Qual é o âmago do cristianismo? Adulto também. Perdão. Não somente é o perdão. Sabe o que é? Perdão com justiça. O âmago do cristianismo não é só o perdão, mas é o perdão com justiça. Imagine crianças. História difícil. Depois vem uma história mais fácil. História difícil. Imagine que o seu pai pegue você e coloque dentro do micro-ondas, vivinho, e deixa lá você morrer. E a mãe sentada, amarrada ali, só observando a cena. Você perdoa seu marido? Você pode perdoar? Em Cristo acredito que sim. Mas também você quer o quê? Justiça. Não significa dizer que você não ama a pessoa, mas você quer justiça. Você quer que ele pague por aquilo que ele cometeu. Eu perdoei, mas ele precisa ter a justiça. E aí crianças veem agora uma história mais tranquila. Essa história foi mais pesada, uma história mais tranquila. Presta atenção. Certa vez, o pai e o seu filho fizeram uma grande cena maravilhosa. Disse assim: toda vez que você me obedecer, meu filho,
eu vou pegar um prego e um martelo e pá, na madeira. O filho, tá bom. Primeira semana, toda vez que ele pecasse, ele errasse, o que é que ele fazia? Aí sim, ele pegava o prego e colocava na madeira. Recapitulando, para não perder o fio da meada. O pai e o filho, o pai fez uma promessa e disse assim, olha, toda vez que você pecar, eu vou colocar um prego na madeira. E toda vez que você acertar, o que é que ele vai tirar? Vai tirar um prego. Então, na primeira semana, pá, 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 a madeira cheia de prego. O filho diz assim, tá vendo? Agora eu vou, essa próxima semana eu vou me dedicar, papai. Eu vou acordar cedo, eu vou ler a Bíblia, eu vou estudar mais, eu vou obedecer. E aí, o filhinho começou a obedecer, e o que é que o pai fez? Bora, criança, o que é que o pai fez? Começou o quê? Tirar os pregos. E aí, quando foi na sexta-feira, o filho, papai, eu obedeci, olha aqui, não tem mais nenhum prego. Aí o papai pegou a madeira e disse assim, filhinho, olha o que tem aqui, olha como é que está essa madeira está cheia de quê? De furos. O seu erro deixou marcas, por isso que precisa de justiça. Não é só, me perdoa, papai. Alguém precisa pagar a causa. Por exemplo, crianças, quando vocês quebram lá alguma coisa do vovô, da vovó na casa, tem que alguém pagar. Ou a vovó vai dizer assim, não, meu filho, não precisa pagar, pode deixar. Ou o papai ou a mamãe vai ter que pagar. Por quê? Porque todo erro tem que ter o quê? Restauração e justiça. Não tem como. Todo erro, deixa eu falar mais uma vez, todo erro que você comete nesse mundo, tem que ter restauração e justiça. Se não tiver, é porque o problema não foi tratado. E mais uma vez é aqui. Nós só podemos viver e obedecer a esse Deus maravilhoso porque Ele nos perdoou e Ele também nos deu a sua justiça, como o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele fez o pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por fim, não esqueçam nesse mundo que você tem uma rocha. O Senhor é a tua rocha. Você vai passar por um momento de dificuldade nesse mundo. Está repreendido, pastor. Não estou, não. É parte desse mundo você passar dificuldade. E Deus usa até isso para tratar o seu coração. E você vai passar dificuldade. Talvez nessa semana. E eu quero que você responda isso de forma bíblica. Não pagando o mal com o mal, mas descansando na justiça de Deus. Por quê? Porque em Cristo Jesus, o amor e o pecado, o amor e a justiça se unem na cruz. Em Cristo Jesus, para que eu e você pudéssemos seguir esse Deus maravilhoso, que é o nosso refúgio, a nossa força, nós precisamos de um Deus que enviou o seu próprio Filho para dizer que na cruz, o amor e a justiça, elas se unem. Por isso, que tem um puritano conhecido como Richard Simber, que ele fala o seguinte: há mais misericórdia em Cristo do que pecado em vós. Deixa eu falar mais uma vez. Talvez você passou uma semana oprimido pelo seu pecado. Talvez você passou uma semana pensando que eu quero desistir dessa vida cristã. Há mais misericórdia no teu Salvador. Há mais graça no teu Salvador do que pecado em você. Por isso, se refugie naquele que venceu a morte. Se refugie naquele que te dá força a caminhar. Se refugie naquele que vela pela sua vida. Mesmo quando você não ora por você, nós temos um Deus maravilhoso que Ele intercede por nós constantemente em Cristo Jesus, na mediação de Cristo no poder do Espírito. Por isso, se volte para esse Deus maravilhoso. Saiba que a cada dia você vai lutar constantemente contra o seu pecado, mas saiba a cada dia que há mais misericórdia em Cristo do que pecado em você. Para que dessa forma,
a sua perseverança nesse mundo não deve ter um coração amargurado, mas um coração voltado nesse Deus que nos fortalece. Ai de nós, se não fosse a justiça de Deus. Mas se foi a justiça de Deus, um presente para nós, ai de mim, se eu não me refugiar nessa justiça. Você vai se refugiar nessa justiça? Ou vai confiar no seu braço, que é fraquinho? Você vai se refugiar nessa justiça? Ou vai se voltar para você mesmo? Eu creio que você deveria se voltar para esse Deus, que é perdoador, mas também que é amoroso. Não confie na sua justiça, mas confie na justiça de Cristo. Se hoje você ouviu a voz do Senhor, não endureça o seu coração, meu filho. Não endureça o seu coração, minha filha. Mas se arrependa e creia no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer pelo teu Evangelho. Obrigado pela tua bendita palavra que nos fortalece a cada dia. Pedimos que o Senhor venha nos ajudar a nos refugiar no teu Filho bendito. Em nome dele que nós oramos. Amém.